Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João Batista não negava que em sua vida havia poder do alto para operar a obra que já havia sido designada por Deus a ele desde a época dos profetas. Esse poder consistia na pregação do reino e na remissão dos pecados pelo arrependimento, externando do rito do batismo nas águas. Hoje as nossas culturas religiosas limitam o poder do alto essencialmente à manifestação de milagres de cura e operações sobrenaturais, pelo simples fato de que estes sinais aconteciam no ministério de Jesus. Mas revela-se que o contexto onde estes eventos sobrenaturais aconteciam era, no fundo, para servirem de conforto com a realidade religiosa. E estas operações sempre serviam para que a consistência dos participantes e espectadores se convertesse de uma acomodação e limitação espiritual. Reitero que eu creio em milagres e operações sobrenaturais. No entanto, eu não firmo a minha fé exclusivamente nessas ocorrências. Deus pode não achar bom curar determinadas pessoas por motivos que competem exclusivamente a Ele decidir não curar ou fizer o milagre que acho necessário que aconteça. Mesmo diante deste contexto, Ele não deixará de ser Deus. Mas, se firmar minha fé somente no que vejo de extraordinário, caso um milagre não aconteça, a minha fé corre o sério risco de revelar-se superficial e também inoperante para trazer paz à minha vida, para trazer paz nos meus momentos de aflição. O ato de me retirar as sandálias lá era uma função dos escravos lá da casa de um nobre, para após isso lavar os pés e ungí-los com óleo, para que se hidratasse da caminhada do clima árido lá do deserto. Portanto, era uma posição de máxima realmente sobrevivência lá no amo. Observa-se que desamarrar era o mais simples ato deste costume comum à época, que implicava em curvar-se. A pessoa tinha que curvar para tanto. Um sinal que no contexto espiritual significa reverenciar a Deus. Olha que bonito! Tinha que se reverenciar a Deus. Por saber que o seu poder vem de Deus, João Batista, ele submete-se à autoridade dele, pois ele sabia que ele somente pronunciava o mais poderoso que ele haveria de vir, colocando-se numa posição de máxima subserviência. Como os escravos que lavavam, como os escravos que hidratavam os pés do amo e também dos seus convidados. Mesmo com esse poder, João Batista sabia que por mais que o batismo nas águas significasse que o interior
do seu ser havia se conscientizado do pecado e do amor de Deus e implantar o seu reino entre os arrependidos, esse batismo não era suficiente para fazer um homem mudar o seu instinto natural ao pecado, necessitando da intervenção divina na vida do ser, o que só se realiza com o batismo do Espírito Santo, que só Jesus pode promover. Para que essa possibilidade se tornasse realidade, Jesus cumpriu o rito do batismo do arrependimento, mesmo sendo ele um rabi. Rabi significa mestre. Esse batismo do arrependimento de Jesus foi também o seu batismo com e no Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre ele. E uma voz se fez ouvir, e uma voz que se disse assim: tu és o meu filho querido, e dá muito alegria. Que nós possamos pensemos agora, amados, se Jesus, ele sendo um dos seus mestres judaicos, em si arrependendo, e do ponto de vista demonstrado aqui na Bíblia que Cristo padeceu na carne de todo tipo de tentação e inclinação carnal, portanto, passível de arrependimento, também como homem, abriu a possibilidade para que Deus desse realmente de seu Espírito para ele. Então, essa possibilidade também era aberta a todos que assim o desejem. Esse objetivo divino faz com que o seu Espírito faça habitação em todos os que se arrependem. É cumprindo em Cristo, em seu batismo lá no Rio Jordão. E o júbilo do Senhor em ver esse objetivo cumprido em Jesus é traduzido por seu inesperado rompante, declarando a sua alegria em ver seu Filho amado cumprindo a sua vontade. O Espírito Santo é Deus nos guiando em toda a verdade, fazendo florescer em cada um de nós os dons, em especial o dom do amor, e dando-nos a capacitação para mudarmos a nossa mentalidade corrompida, frutificando em obras e vida plena. Eu pergunto agora para você, irmão, para você, irmã, como está vivendo o teu batismo? De que forma você está vivendo o seu batismo hoje? Isso mesmo, nos dias de hoje. Quero que você recorde que no seu batismo você fez um compromisso de seguimento de Jesus na transformação deste mundo pelo amor de Deus, incutido em nosso coração por Jesus, hoje batizado no Jordão por João Batista. O batismo de Jesus é carregado de símbolos, o Espírito em forma de pomba e a voz do céu, ligados ao tema da criação, estão entre eles. O Espírito evoca o ato criador de Deus, quando a terra estava deserta e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. É o caos a ser transformado em cosmo, a desordem a exigir a ordem querida por Deus, o vazio a ser preenchido pelas criaturas, e a ordem querida por Deus. O batismo de Jesus situa-se, pois, no momento em que a nova criação está para ser realizada. Com ele, algo novo terá início. A voz do céu, dirigida ao Filho amado, evoca a decisão divina. Façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Deus decide criar alguém destinado a trazer em si os traços da divindade. Já no batismo, Jesus, ele é apresentado como um ser humano, saído do Pai para ser o Filho obediente,
na contramão de Adão, símbolo da humanidade incapaz de se submeter ao querer de Deus. Por conseguinte, com Jesus, tudo tem um novo começo. O discípulo de Jesus é chamado pelo batismo a encarnar a humanidade querida por Deus, da qual Jesus é exemplo. É aquele exemplo consumado. A contemplação do testemunho do Mestre e o esforço para realmente segui-lo colocam realmente o discípulo no caminho certo. Esta será a preocupação constante de quem deveras ter consciência do que o chamado a ser quando recebeu o batismo cristão. Que possamos agora finalizar realmente refletindo e colocando em nossos corações: Senhor Jesus, faz-me consciente das exigências do meu batismo, pelo qual eu sou chamado a ser uma nova criatura, seguindo